Olá, olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à Psicóloga em Casa. Continuamos a falar de autoestima e hoje quero falar-te de convicções. O que é que são convicções? Convicções são crenças que nós temos como verdades absolutas. São frases feitas, são ideias que nós achamos que têm toda a validade e que vão influenciar ou orientar o nosso comportamento. Aliás, as crenças existem precisamente para nos orientar. No entanto, as crenças podem ser potenciadoras ou limitadoras. E quando são potenciadoras está tudo bem, não é? Porque nós agimos de forma proativa e em função daquilo que nós queremos, mas quando elas são limitadoras, impedem-nos de fazer com medo de falhar, alimentam a nossa insegurança, levam-nos a acreditar na falta de capacidade. E por isso é que as crenças ou as convicções são muito importantes na formação da nossa autoestima. E estou-te a dizer isto também como mãe, como pai, porquê? Porque as tuas crenças, como mãe, vão influenciar a autoestima do teu filho. Então, temos aqui duas situações importantes a refletir como mães e como pais. Primeiro, as crenças que eu tenho em relação às minhas competências parentais. Se houver alguma situação que eu acho que tenho dificuldade em lidar com uma determinada situação no âmbito da educação do meu filho, eu vou-me sentir mais insegura e a forma como eu vou agir vai ser diferente do que numa situação em que eu me sinta confiante e não tenha dúvidas sobre o que estou a fazer, ok? Portanto, a minha convicção, as minhas crenças em relação às minhas práticas parentais. A outra situação é as minhas crenças em relação ao meu filho. Quando um pai me chega ao gabinete, em consultório, e me diz que o filho é inseguro, que o filho é muito medroso, que o filho não é bom a matemática, que o filho tem baixa tolerância à frustração, desiste com muita facilidade, é uma criança muito solitária, ou então é uma criança hiperativa ou muito ativa, que é às vezes o termo que os pais utilizam. Isto são crenças. E estas crenças nós passamos-las aos nossos filhos. A forma como nós interagimos com eles, a forma como nós, por exemplo, desculpamos ou justificamos algumas situações dos comportamentos deles, ou a forma como nós reagimos, faz com que, por exemplo, na matemática, quando eu digo ao meu filho, antes do teste, tu vais-me estudar que vais ter teste de matemática e tu sabes que não és bom a matemática. Isto é um contrassenso. Se eu digo à criança que não é bom a matemática, mas estou a mandá-lo estudar, para que é que ele vai estudar, não é? Se ele não é bom, nem vale a pena estudar. Isto é uma crença limitadora que eu tenho em relação ao meu filho e que lhe estou a passar. E a criança vai pensar precisamente isto: para que é que eu vou estudar se eu não sou bom a matemática? A não ser que a criança ainda não tenha interiorizado esta crença ela própria, porque as crenças são formadas também pela nossa experiência e pela nossa educação, pelos nossos valores, ok? Tudo isso influencia a formação das nossas crenças. E depois nós transmitimos isto aos nossos filhos. Aqui, se o filho vai ou não vai adotar esta crença, vai depender da sua própria experiência. Por exemplo, se eu andar constantemente a dizer que ele é mau a matemática, que não é bom aluno a matemática, e realmente ele me traga, não satisfaz a matemática, isto vai alimentar esta crença limitadora. No entanto, se eu disser ao meu filho que ele não é bom a matemática e ele trouxer um muito bom, ou um bom até, para casa, o que é que ele vai pensar? Das duas, uma. Ou, afinal, eu não sou mau a matemática, isto é ótimo, se isto acontecer, fantástico. Ele está a ir a combater esta crença parental. Ou ele vai dizer, foi sorte, tive sorte no teste, as perguntas eram fáceis. E repara que ele aqui mantém a crença limitadora e atribui o sucesso a algo exterior a ele. Portanto, isto é o impacto que as crenças podem ter na autoestima de qualquer indivíduo e nós, como pais, podemos alimentar, através das nossas convicções, das nossas crenças, podemos alimentar a insegurança dos nossos filhos. Por isso, trago-te este tema para tu refletires acerca das tuas crenças em relação às tuas próprias competências como mãe ou como pai e em relação ao teu filho. Que crenças, como é que tu vês o teu filho? Quais são as crenças que tu tens em relação ao teu filho? Como é o teu filho? Outra coisa importante de refletir é, e volto ao exemplo da matemática, quando tu dizes o meu filho não é bom a matemática, tu estás a utilizar o verbo ser, tu estás a ir à pessoa. Então não vale a pena ele sequer esforçar-se porque ele é mau a matemática ou não é bom. Então, mas se tu disseres
ele nesta matéria, a matemática não é bom, aí já estás a relativizar. E este relativizar alivia, atenua o poder desta crença, porque aqui é uma crença face a uma área específica. E normalmente as crianças inseguras têm coisas que também fazem bem, não são inseguras de forma generalizada. E isto é importante ter isto em mente. Quando nós falamos dos nossos filhos, é importante refletirmos individualmente cada comportamento e não de forma generalizada, levando isto para a identidade da criança, porque aí sim estamos a potenciar uma baixa autoestima. Outra coisa que importa refletir é, se eu te fizer agora a pergunta, então e quando o teu filho vem ter contigo e te diz que não consegue, que tem dificuldade, que tem medo, como é que tu reages? Qual é a tua reação? O que é que tu dizes ou fazes perante o teu filho? Quando eu faço esta pergunta em consultório, vem muitas vezes a conversa de que eu incentivo, eu digo não, tu és capaz, eu reforço para ele não desistir, que é importante fazer um esforço e que se ele se esforçar vai conseguir. Ok, e então vou-te agora dar um exemplo. Imagina o teu filho, pequeno ainda, a subir para cima de um muro com alguma altura. Qual é a tua primeira reação? Provavelmente vais a correr e vais, ai meu Deus, que ele cai-me, sai-me já daí que vais cair, vais-te esbardalhar aí pelo chão e vais ficar todo esmorrado, os joelhos arranhados, certo? O teu medo está ali, completamente projetado. E está ali porquê? Porque tu estás a avaliar aquela situação e o comportamento do teu filho naquela situação como não sendo capaz. Tu achas que o teu filho ainda não tem competências para subir ao muro e o teu medo dele se magoar, a tua necessidade de o proteger, vão alimentar a baixa autoestima dele, porque vão-lhe sinalizar que ele não é competente naquela tarefa. E agora, isto é muito importante. Nós, pais, temos aqui um sistema de alarme que cada vez que os nossos filhos estão em perigo, nós temos tendência a ir a correr e impedir que eles tenham determinado comportamento, esse tal comportamento que os vai pôr em perigo. Não devemos fazer isso. Nós devemos ajudar a criança a lidar com a situação. Isto é, queres subir ao muro? Então vamos lá pensar como é que tu podes fazer. Se calhar tens que ir buscar um banquinho para poderes subir. Ou então pões a mão aqui, pões a perna ali, pões o pé acolá para conseguires subir. Isto é, a minha tarefa como mãe é ensinar a criança a chegar lá, é ajudá-la a chegar lá, orientá-la para que ela lá chegue. E se ela subir sem esta orientação, ou mesmo com esta orientação, ao fim de lá estar em cima, corre o risco de cair, a minha tarefa como mãe é estar lá ao lado para atenuar a queda. Ou então para lhe dar a mão e voltar-se a levantar. Agora, a criança precisa desta experiência. A criança precisa de viver, de experimentar, de sentir, de fazer a asneira, de errar, para poder avaliar se consegue ou não consegue. E, acima de tudo, para aprender a lidar com a frustração e para aprender a lidar com as adversidades da vida. Nós não temos que conseguir tudo à primeira, mas se nós treinarmos, nós vamos conseguir. Agora, se eu impedir o erro e se eu não der a oportunidade à criança de experimentar e de testar os seus limites, mas também a sua capacidade de aprendizagem, eu não estou a ajudar o meu filho a crescer de forma saudável com uma autoestima positiva. Ok? Então, a confiança que os nossos filhos têm neles próprios vai depender da confiança que nós depositamos nele. Portanto, isto é muito, muito importante, ajudar a criança a acreditar nela. Para isso, eu tenho que acreditar no meu filho. Se eu acreditar no meu filho, eu vou ajudá-lo a crescer de forma saudável, com uma autoestima positiva. E ele vai aprender que consegue fazer. Se não conseguir à primeira, consegue à segunda ou à terceira. Mas vai aprender a lidar com a frustração e vai saber que tem pelo menos a capacidade para aprender. Não consegue à primeira, mas consegue depois. Eu estou lá para o ajudar a crescer. E cabe-lhe a ele fazer essa experiência para perceber se consegue ou se não consegue e como é que pode melhorar. Se eu o impedir de fazer isto, eu estou a alimentar uma insegurança muito grande, porque ele não vai nunca perceber se consegue ou se não consegue fazer. Portanto, da próxima vez que estejas com o teu filho, antes de abrires a boca e pôres em causa aquilo que ele sabe, consegue ou faz, pensa primeiro se o que tu vais dizer está associado a uma crença limitadora.
Aqui basta apenas mantermos as crenças potenciadoras, não as limitadoras. Por isso, para e pensa na forma como tu vês o teu filho, ok? Obrigada e até à próxima!